E aqui em continuação à nossa obra, esta aula desta paisagem, nós vamos começar aqui pintando esta árvore aqui, está aqui do outro lado. Aplicando aqui um tom de amarelo ocre com terra verde natural, fazendo alguns pontos de luz, e depois iremos fazer uma leve mistura sombra natural com verde esmeralda para aplicar algumas sombras. E eu estou vindo aqui, ó, com pinceladas curtas, apenas do lado direito do pincel. Não preenchendo toda a área, mas alguns pontos onde a luz está diretamente, porque outras áreas também serão sombreadas. E se você preenche toda a área, quando for aplicar a sombra, a tinta vai misturar, você não vai obter um resultado que gostaria. Você pode pegar um outro pincel menor e abrir esses pontos de sombra. Aqui, por exemplo. Porque essa árvore, ela é uma árvore não muito cheia. Ela tem algumas áreas, alguns pontos que consegue ver o outro lado. Não precisa preencher todo o campo das folhas, nem com sombra e nem com a luz. Apenas você separa o que é sombra, o que é luz, e aí você consegue um resultado mais eficiente, um resultado melhor. Você trabalha partes. Olha aí. E sem contar o volume que as folhas vai tendo. Você pode também fazer um leve contraste com a cor complementar do verde, que é o vermelho. Um leve toque, só para manchar um pouco o verde que você está usando e não deixar ele puro. Então você pode usar um pouco de vermelho, um pouco de carmim, só para dar uma leve manchada no verde, não fica um verde puro. Olha aí.
e as folhas da copa da árvore vai recebendo volume. E depois você vem iluminando com um pouco mais de amarelo ocre. Esse lado aqui é o lado contrário à luz, então vai ser um pouco mais sombreado. Você passa entre o vazamento aqui das folhas, ó, e deixa uma parte para não preencher todo o azul lá por trás, ó. Como vai ficando nossa árvore. Pincel pequeno. Esse é o número 8. Pelos macios. E aí você pode acentuar aqui uma sombra mais forte, mais intensa. Aqui por baixo também, ó. Bem suave, não precisa. Você pode usar aqui esse tom mais escuro, o gris de pine ou sombra natural. Aí você pode voltar novamente com o pincel mais largo, número 14, e vem aplicando aqui, ó, uma luz, ó. Aí o volume, ele destaca mais ainda na copa da árvore. Um pouco de amarelo permanente claro, um pouco de ocre. Faça leve mistura e vem do lado direito do pincel. Você vai aplicando as pinceladas rápidas. Para complementar ainda, mesmo que na imagem não seja tão visível, você pode pegar um pincel 00 e colocar aqui
pequenos galhos só para dar um destaque a mais entre esse vazamento aqui, ó, das folhas. Bem suave, bem sutil, só para fazer essa leve demonstração de galhinhos da árvore. Alguns pontos, igual eu fiz nessa daqui, ó. Pronto. Não precisa muito. Agora vamos preencher esta vegetação baixa que desce aqui. Veja que o sol, ele reflete bem nessa área aqui, ó. Pega toda essa área, eu vou misturar um pouquinho de óleo de linhaça. Mistura muito pouco, não exagera para não causar muita diluição na tinta. Você pode vir calmamente aqui descendo essa vegetação. Chega aqui no topo do barranco, ó, você para. Só jogar um tom mais claro aqui. E aí você pega um tom mais escuro. E vem sombreando toda essa parte aqui, ó. Perceba que eu venho trabalhando as partes. Parte de luz, parte de sombra. E não comprometendo uma parte com a outra para não comprometer o seu resultado final. Ó. Você percebe aí que a vegetação, essa vegetação baixa aqui do que estamos pintando, ela tem uma variação na tonalidade dos matinhos aqui. Você pode acrescentar a cor complementar do verde. Aqui eu trago um pouco mais de amarelo ocre, iluminando um pouco mais. E aí eu pego então o pincel que eu estava sombreando lá a copa da árvore e vou então trabalhando um pouco mais essa vegetação aqui. Acrescentando uns pontos de sombra.
novamente aqui de pincel para ficar melhor. Olha aí. E aí por último você pode pegar o pincel mais fino, aquele mesmo que fizemos os galhinhos ali da árvore, e puxar aqui alguns os matinhos mais detalhado. Aqui, ó. Você pode fazer isso. Ó. De baixo para cima. Você pode. Não muito claro, porque essa área aqui é toda sombreada. Muito provável teria alguma árvore aqui, né? Na região aqui. Porque você vê que cai uma sombra de árvore bem aqui no caminho, na estrada. E aqui você pode colocar os matinhos aqui bem aleatório. Bem aleatório mesmo. Ó. Então é isso, gente. Olha como vai ficando legal a nossa paisagem. O barranco. Vai ficando muito bom. Ó, aqui. Mais um pouco. Você pode trocar aqui de pincel. Fazer umas pinceladas bem mais acentuadas. Assim, ó. Não desfazendo totalmente o que você fez anteriormente. Apenas complementando. Ah, olha aí. Aqui você pode colocar só um pouquinho para não ficar muito reto, né? Só complementar. Que a luz ela desce bastante aqui nessa outra parte aqui, ó. Coloca um tom mais claro.
Ok. Aí agora vamos trabalhar a parte do barranco. Essa parte aí, você pode fazer uma mistura alaranjado com um pouco de amarelo e um pouco de terra de siena queimada. Pouco, tá? Não muita coisa para não exagerar. E aí você desce agora essa parte aí. Você vai descendo aqui com o pincel, ó. Ó. Pode acrescentar até um pouco também de verde nessa mistura, para dar esse tom sombreado aqui, ó. Pode preencher toda essa área, mesclando um pouco mais de sombra, outro de luz. Depois você vem com um verde um pouco mais escuro para complementar essa parte aqui dos matinhos aqui. Feito isso, você pode voltar com aquele pincel número 14 e fazer mais alguns detalhes. Isso aí foi só para preencher toda a área. Esse aqui. Sempre na mesma direção do que é o barranco mesmo, tá? Nunca em direção diferente. Se ele desce assim, sempre todas as pinceladas tem que ser dessa forma. Veja que aquela parte lá de trás já tomou um distanciamento bem maior. Então agora nós iremos pintar aqui agora essa estradinha aqui, esse caminho. Então vamos lá. Ó, ainda com aquele pincel que nós pintamos o barranco, iremos aqui fazer aqui uma mistura de amarelo Nápoles e amarelo Nápoles carne, com um pouco de laranja. Vamos fazer essa mistura
e iremos pintar este caminho, essa estradinha de barro. Acrescentar um pouco de branco, só para dar esse tom de luz. Aqui. De forma que seja na horizontal. Então, cada pincelada tem que seguir a forma que está o seu elemento. Caso o caminho aqui, ó, ou você pinta ele dessa forma, ele vindo em sua direção, o mais ideal é que ele seja pintado nesse sentido aqui. Os acabamentos você pode mudar um pouco o direcionamento, mas pode preencher nessa parte aqui. Lembrando que essa parte aqui do caminho aqui, ó, ele chega bem aqui, ó. Essa outra parte que continua é um tom mais claro, porque o sol ali já está mais direto e está mais distante. Tom de barro, né? Só preserva um pouco aqui a área da sombra da árvore no caminho. Pode pintar todo o restante. Depois nós iremos colocar a sombra ali da árvore no caminho. Percebe-se que aqui tem um pequeno canteirozinho com uns matinhos. Se faz tão necessário, você pode até preencher toda a área. Só escureci um pouco o cantinho do caminho, porque ele é sempre um pouco mais sombreado mesmo. E ali, naquela parte da frente, você pode pegar um pouco de branco com um pouco do amarelo Nápoles e finalizando aqui, ó. Depois vem com o pincel menor e faz algumas complementações. Aí você pega um pincel um pouco menor e vamos aqui, ó, só complementando aqui, deixando, preservando aqui a área da sombra. Aí você vem preenchendo, ok? E aí você faz uma leve mistura agora com um pouco de terra de siena natural, terra de siena queimada, faz a sombra. Você percebe que essa sombra aqui ela tem alguns pontos devido à falha da copa da árvore, alguns vazamentos, né, de luz direta. Então você só ou preserva ou você pode colocar depois. Eu vou tentar preservar aqui. Ó.
você pode pegar um pouco dessa sombra aqui, ó, que está no barranco, e unir-se aqui com essa sombra do caminho. E agora nós colocamos aqui essas estacas que estão bem aqui, ó. Percebe que esse caminho ele não é tão reto. Quando chega nessa parte mais clara, percebe que ele desce um pouco, tem uma leve descida. Então essas estaquinhas que estão bem aqui, você pode fazer bem menorzinho aqui, ó. Só um pontozinho e vem subindo levemente, ó. Certo? Percebe que é uma descida. Você vem aqui. Vai chegando mais perto, ó. Vai aumentando um pouco mais. E tem essa última aqui, ó. Tem uma bem torta aqui, ó. Pode colocar. Um pincel 00. E aí você só complementa aqui. Já tem uma amarração aqui, ó. De uma para outra, né? Bem suave, não precisa ser tão forte, ó. Vou só descer mais essa daqui. E depois que secar, tem essas duas que ficam bem aqui encostadas no barranco. Você pode fazer também se você quiser, ou se você achar por bem, você pode não fazer. Essa daqui ela tá na frente. E você pode pegar um pouco de sombra, muito pouco, bem leve, e fazer no lado oposto aqui, ó. Sombreia bem pouco. E assim nós estamos encerrando aqui a nossa paisagem. Certo? E aí você acrescenta só um pouquinho de vegetação aqui, matinho aqui bem, para dar acabamento. Bem aleatório. Você percebe que ficou uma paisagem. O verde não ficou um verde tão... Ficou um verde bem misturado.
tá vendo? Uma tonalidade de verde bem mais, aqui um pouco mais claro, mas um pouco mais verde natural mesmo, por conta que está bem mais próximo, mas você vê as outras áreas que ficou um tom meio de terra, de campo mesmo, que você complementa de forma bem aleatória mesmo. Você vai fazer 4 aí? Você pode agora pegar o pincel menor e é isso, pessoal, tá vendo aí? E você pode complementar, se você quiser, com essas duas estacas que estavam aqui no canto aqui, ó, encostado no barranco, ou se você não achar por bem deixar ela assim, praticamente seu trabalho está pronto, tá bom? Espero que tenham gostado. E é isso aí, grande abraço, gente.